Bom dia, turma. Vocês que estão assistindo a aula online vão fazer prova sexta-feira. Então, como eu prometi, alguns que estavam falando comigo, tendo dúvida, eu vou fazer uma revisão do assunto que a gente trabalhou nesse terceiro bimestre e o que vai cair na prova. Então, eu vou fazer uma questão de cada assunto para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Então, vocês assistam essa revisão, se baseiem nela, peguem os exemplos lá do livro, do assunto, teve as outras videoaulas, aquelas aulas complementares terceiro, assistam, que dá para fazer uma boa prova. Então, quais são os assuntos que vai cair na prova? Vai cair equação de segundo grau, regra de 3 e sistema de equações. Então, eu coloquei cada exemplo de uma questão que vai cair. Então, vocês se baseiam nessa revisão e nas aulas. Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei, uma questão que a gente pode trabalhar, pode ser que caia, é determine os coeficientes. Então, como vai ser para determinar esses coeficientes? Eu vou dar uma equação do segundo grau. Aqui eu coloquei, ó, essa. Essa é a equação segundo grau completa, porque ele tem o x elevado ao quadrado, tem o x e tem um número, que é o termo independente. Então eu quero que vocês identifiquem o que é A, o que é B e o que é C. O que vai ser A? Vai ser o que está multiplicando o x elevado ao quadrado. O que é que está multiplicando o x elevado ao quadrado? Não aparece, mas é o número 1. Então A é igual a 1. Quem é B? É o que está multiplicando o x. Qual é o número que está multiplicando o x? Menos 5. Então B é igual a menos 5. E quem é C? É o número, que é 2. Então o C é 2. Se eu tivesse outro exemplo aqui, fosse x2 mais 5, x igual a 0. Quem é o A nessa equação? Aqui é a equação segundo grau incompleta, eu dei na aula, nas aulas passadas. Quem é o A? É 1. Quem é o B? É 5, porque o 5 está multiplicando o x. E quem é o C? Não tem, então é 0. Porque não tem só um número aqui. Então o C é igual a 0. Se aqui fosse um 5, não fosse esse 5x, então quem seria o A? 1. O B? Não tem nenhum número multiplicando o x, então B era 0. E quem seria o C? 5. Então, essa questão ela é bem fácil, é uma questão boa, só para vocês identificarem. Então, vocês sabem que tem a equação segundo grau completa, quando tem os três termos, o que tem o x elevado ao quadrado, o que está multiplicando o x e o número. E ela pode vir também completa. Vem só o x elevado ao quadrado, pode vir o x ao quadrado e o x ao quadrado e só o número. Certo, turma? Então é isso que eu quero que vocês compreendam e entendam. Outro assunto que a gente vai cair na prova é a equação de segundo grau. Efetuar as equações de segundo grau completa. Como é que eu vou efetuar essas equações de segundo grau completa? Às vezes vocês acham difícil, mas não é. Eu tenho uma equação aqui. Essa equação aqui, ó, x2 menos 5x mais 4 igual a 0. É a equação que eu tenho. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou identificar quem é A. Quem é o A dessa equação? 1. Quem é o B? Menos 5. Sempre lembre, se tiver negativo, você coloca o sinal. Então, o B vai ser menos 5. Quem é o C? É 4. Então, o C é 4. Achando isso, eu vou achar o delta. O que é o delta? É essa fórmula aqui, que eu vou colocar lá para vocês. Mas o delta é o quê? É delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, essa é a fórmula do delta. Sempre vai ser essa fórmula que eu vou colocar para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir. Vocês sabem o que é a, o que é b e o que é c. Então, vocês vão substituir aqui no delta.
Então aqui na fórmula trazendo b ao quadrado. Quem é b? Menos 5. Então vou botar menos 5 elevado ao quadrado. Menos 4, que esse 4 sempre vai vir na fórmula. Quem é A? 1. 4 vezes 1. E quem é C? 4. Então vai ser 4 vezes 1 vezes 4. Então, efetuando. Quanto é menos 5 elevado ao quadrado? É uma potenciação. Se está um número negativo e está na potenciação, ele se torna positivo. Que menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Isso aqui é potenciação. Vocês viram? Vocês têm que saber tudo isso. E aqui eu repito, ó, menos com mais, mais. Mais com menos, menos. Então fica menos. Quanto é 4 vezes 1? 4. 4 vezes 4, 16. Então vou achar que delta é igual a 25 menos 16. Quanto é 25 menos 16? Dá 9. Então eu achei que o delta é igual a 9. Agora, eu tenho outra fórmula que também vai ser colocada, que é a fórmula de Bhaskara. Nessa outra fórmula, está dizendo o quê? Que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, eu só vou substituir. Eu sei o que é a, o que é b, o que é c, achei o delta, então eu vou substituir os valores. Então, eu vou só substituir. Eu sei o que é A aqui na fórmula de baixo, sei o que é B e o que é C, e sei o que é delta. Então aqui, na fórmula menos B, quem é menos B? Eu boto menos, quem é B? Menos 5. Eu botei entre parênteses, por quê? Porque sempre tem essa regra de sinal, eu vou fazer o menos com menos. Se ele fosse positivo, ia ser mais com menos, dava menos. Mas vamos lá. Mais ou menos, quanto é a raiz de delta, que eu já fiz aqui? Já fiz direto, não sei que delta é 9, quanto é a raiz quadrada de 9? 3. Então eu coloco 3. Então vai ficar dividido por 2. Por que 2? Porque o A é quanto? 1. Então quanto é 2 vezes 1? 2. Então já fiz direto. Aqui, menos com menos, mais. Vai ficar mais 5, mais ou menos 3 dividido por 2. Então, por que tem esse mais ou menos 3? Porque um você vai somar e outro você vai subtrair. Um eu chamo de x1 e o outro eu chamo de x2. O x1 é o que soma. Então, eu vou colocar 5 mais 3 dividido por 2. Que vai dar, 5 mais 3 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. O x2 vai ser o menos agora. Então, vai ser 5... Essa mesma equação, só que agora vai ser menos. 5 menos 3 dividido por 2. Quanto é 5 menos 3? 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, as raízes da equação do segundo grau é 4. As raízes são 4 e 1. Então, turma, essa aula, mesmo a gente assistindo a aula online, eu expliquei várias vezes. Coloquei vídeos complementares, tem lá. Agora eu vi que alguns alunos não assistiram, tinha pouco, mas tem que assistir, eu mostrei muito. Isso aqui é o que? Prática. Você tem que praticar, não é difícil, você vai só substituir. Você tem a fórmula, identifica o que é A, B e C, acha o delta e substitui. É um pouco trabalhoso, mas não é difícil. Agora tem que exercitar. Se assistirem hoje e não exercitarem, vão esquecer o assunto. Então vocês tinham que vir fazendo isso bem antes, quando eu colocava vídeo alto, para estar com dúvida. Mas se baseiem nisso. Então vamos lá. Outra coisa que vai cair é regra de 3. O que é a regra de 3? A regra de 3 vai ser uma questão que vai ter 3 valores e a gente vai identificar o quarto valor, certo? Então, como aqui, um padeiro produziu 336 cupcakes em 3 horas. Quantas horas para produzir 1008 cupcakes? Então eu tenho 3 resultados aqui. 3 já foram ditos, tem 336, 3 e 8. Então eu vou montar.
eu vou colocar o que for cupcakes, ó, eu simplifiquei aqui, botei cup, que é de cupcake, e a hora. Então, eu fiz 336 cupcakes em 3 horas. E o que eu quero é 1008 cupcakes. Mas em quantas horas? Então as horas eu não sei ainda. Então eu chamo de X. Então para eu chamar de X, como eu chamei de X, agora eu vou montar. Eu vou botar assim, ó. 336 sobre 1008 igual a 3 sobre x. Então vai ser 336 vezes x e 1008 vezes 3. Então, vou multiplicar. Então eu vou botar 336 vezes x dá 336x igual. Quanto é 1008 vezes 3? Ó, 1008 vezes 3. Que vai dar. Vai ficar 336x igual 1008 vezes 3 dá 3024. Então 3024, eu quero achar o valor de x, vai ficar x igual a 3024 dividido por 336. Porque o 336 está multiplicando x, ele vai sair daqui e vai dividir esse 3024. Onde eu vou achar que x é igual